O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, antes de adentrar nesta homilia da liturgia da quarta-feira da primeira semana da Quaresma, preciso eu fazer um convite e uma explicação. Primeiro, a explicação. Nosso canal no YouTube, youtube.com/mãepiedade, tem se proposto a cada vez mais ampliar o nosso conteúdo de evangelização. Vocês que nos seguem, se inscreveram, devem ter visto lá. Temos os podcasts, Retiro Quaresmal, Salmo. E agora um projeto é a homilia. Então as homilias que nós estamos proferindo durante as liturgias são cortadas e colocadas direto no YouTube. Porque aí nós conseguimos, ao invés da transmissão ao vivo, organizá-las numa playlist, de modo que depois, se você quiser ouvir novamente, pela data e pelo tema, consiga encontrar. Digo isso porque, sendo eu o responsável pela comunicação aqui no santuário, acho necessária essa transparência, porque talvez você possa estar entrando aí no YouTube e vendo assim, mas cadê a missa de hoje? A missa não está sendo salva na íntegra, por uma questão muito teológica e litúrgica. A liturgia, ela não é, vamos dizer assim, acessível depois de um tempo. A liturgia, ela só é vivida no momento, no agora, ao vivo. Não existe missa gravada. A missa, ela precisa ser ao vivo, porque a graça operandi é ao vivo, vamos dizer assim. Mas a homilia, por ser a palavra proclamada, alcança os confins da terra e dos corações, independente do tempo. E aí você que está acompanhando no YouTube, ou que acompanhará depois, fica o nosso convite. Se inscreva no nosso canal e, se gostou, curta, para que o YouTube possa entender que nós estamos crescendo e sugerir este vídeo para mais pessoas. Bem, fechado o anúncio paroquial, para que também possa ficar salvo neste vídeo, que depois terá acesso, gostaria de agora sim chegar no que interessa, a palavra de Deus. E esta sim é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que nos contraria, porque não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas nos fala aquilo que é necessário ouvir, mesmo que isso gere incômodo. E nesta semana da Quaresma, primeira, Deus quer nos perguntar logo na primeira quarta-feira, 8 dias após termos iniciado a Quaresma, a pergunta é essa: o que eu melhorei? Da quarta-feira de cinzas para esta quarta-feira, qual que foi o progresso que eu já tive? O que é a penitência que eu me propus e estou fazendo? Ou não, né? Às vezes já quebrei. Da quarta-feira de cinzas até hoje, me fez de melhor. O que a minha oração produziu de fruto concreto na minha vida, na vida dos outros? O que a esmola quebrou em mim? Quebrou já o meu orgulho?
me fez mais sensível à dor do outro, ou eu continuo igualzinho como eu comecei a quaresma? Por que que é isso que Deus nos pergunta? Porque é exatamente este o versículo que conclui a primeira leitura de hoje. Vendo Deus as suas obras de conversão. E é a partir disso que eu gostaria de meditar com vocês. Vendo Deus obras de conversão. Deus não quer ver na minha vida e na sua vida obras faraônicas. Obras que às vezes são mais feitas por orgulho e por vaidade do que por um intuito realmente bom. Simplesmente para ter meu nome gravado por toda a eternidade. Simplesmente para eu ser aplaudido e falado assim, veja como ele era uma pessoa boa, né? Olha como é que ele ajudava os outros. Mas no fundo quer um auto-reconhecimento. Quer ser visto. As obras que Deus quer ver, a começar em mim, padre da igreja, que também sou um dos mais miseráveis e preciso disso, é a obra de conversão, de mudança de vida, de proximidade com o Senhor. Caso contrário, meus irmãos, desculpe-me, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo, de fato, oportunidade de fazer diferente com a nossa vida. E de fazendo diferente, aproximarmos-nos de Deus. Vendo Deus as obras de conversão dos ninivitas, eles obtiveram a salvação. Vou rememorar a leitura que nós escutamos. Jonas era um caboclinho um tanto quanto cabeça dura, né? Porque escutou a voz de Deus, mas ficou amedrontado. Tinha medo porque ele ia anunciar uma cidade, que a cidade estava com os dias contados por causa da injustiça deles, por causa do pecado deles. Não. A gente quando fala algo em nome de Deus, que é bom, todo mundo nos aplaude. E agora com o YouTube é até fácil de ver isso, né? Fica lá, os joinhas vão subindo, é uma maravilha. Ah, falar que Deus é amor é muito bom. Mas quando a coisa é para puxar a orelha, quando a gente precisa falar a verdade, que cura, que salva, aí ofende. E o risco meu de padre, risco seu de pai e mãe, de avó, de avô, de professor, é ao invés de falar aquilo que precisa ser dito para a conversão, a gente falar meias verdades para ficar bem na fita, e aí no final termos uma espécie, vamos dizer assim, de conforto espiritual e falar assim, não, eu até falei, mas não falou o que precisava ser dito, porque se amoldou aos interesses dos outros. E Jonas tinha medo exatamente disso, porque o que ele tinha que falar era duro. Quando a gente tem que falar com o outro assim, a vida que você está levando vai te levar a um caminho que não é bom, isso dói mais na gente do que no outro. Uma palmada que um pai dá num filho, às vezes dói mais no pai do que no filho. Mas o pai que faz isso sabe que se não puxa a orelha naquela hora, que se não exorta naquela hora, o caminho é sem volta. E nós que nos propomos falar em nome de Deus, e buscar uma vida de fato que agrada ao Senhor, nós não podemos colocar a nossa honra, a nossa reputação, o nosso, vamos dizer assim, status à frente da palavra de Deus. Caso contrário, estamos servindo a nós mesmos e não ao Senhor que nos chama. Porque às vezes falar a verdade, e às vezes muito mais do que falar a verdade com a palavra, que daqui a 2 minutos a gente esquece, mas falar com a vida, incomoda e incomoda muito. E é exatamente esse incômodo que Jonas sentiu num primeiro momento, mas que depois de 3 dias na baleia, foi lançado em Nínive para ser sinal de contradição para aquele povo. Jonas converteu uma cidade inteira, não por ele, mas pela força de Deus que atuava nele, pelo testemunho, pelo modo como Jonas viveu com eles e anunciou a palavra. E esse modo de anunciar
a palavra de Deus com a vida, fez com que desde os reis até as crianças arrependessem, fizessem jejum e, mais do que tudo isso, mudassem de vida. Vendo Deus as suas obras de conversão, compadeceu-se deles e suspendeu o mal que lhes havia prometido fazer. Digo isso, meus irmãos, para entender o Evangelho. Jesus aqui se revolta ou fica um tanto quanto enfurecido com aquele povo, porque o povo falou mais ou menos assim: eu vou de fato converter se esse Jesus aí fizer o sinal que eu tanto preciso. No dia que minha mãe melhorar, eu mudo de vida. No dia que eu receber aquela cura, eu mudo de vida, eu vou para a igreja. Eu não sei, mas me parece que isso não aconteceu só no tempo de Jesus, não. Acho que ainda hoje tem muita coisinha assim acontecendo, até mesmo dentro de nós, dentro da nossa casa. Gente que fala assim: para quê? Não precisa viver bem assim. Jesus é até um cara bom, mas não precisa dessa radicalidade toda, né? No dia então que eu ver, que eu colocar a mão, meio que tomei, né? No dia que eu colocar a mão no lado aberto dele, então aí sim eu vou pensar em mudar de vida. Mas por enquanto, não, deixa do jeito que está. Eu não recebi graça nenhuma. Eu não vi nada de diferente na minha vida. Para que eu vou converter-me? Jesus desmascara aquele povo, falando assim: essa geração aí, o povo que pensa desse jeito, no fundo é uma geração má. Não querem mudar de vida, por isso ficam pedindo sinal, e eu não vou dar nenhum sinal para quem não está disposto a converter. Jesus é radical. Sabe por quê, meus irmãos? Um sinal, e aqui a gente precisa entender isso, um sinal só acontece para despertar a fé. Agora, Jesus diz numa outra passagem: não lançai pérolas aos porcos. Se uma pessoa está tão convicta da vida que ela está levando, que não crê, que não está disposta a crer em Deus, pode ressuscitar um defunto na frente dela, que não vai adiantar absolutamente nada. Vai continuar a mesma vida velha. Porque o que faz mudar o coração de Deus é o desejo de estar mais perto dele, e isso só acontece quando nós vivemos da fé e pela fé. Agora Jesus adverte: no dia do julgamento, vocês serão julgados não por mim, mas por duas pessoas. Primeiro, a rainha de Sabá. Quem que é essa Dona Maria? Essa rainha de Sabá era a rainha do Egito, que andou dias e dias no deserto para encontrar-se com Salomão, para ouvir o que Salomão tinha de dizer. E feito, vamos dizer assim, esse itinerário árduo, encontrou-se com Salomão e aprendeu um caminho diferente, mudou de vida, converteu. Por isso que Jesus fala: é ela que vai julgar este povo cabeça dura. Mas não só ela. Jesus fala assim: também no dia do julgamento, eu vou pedir para ficar de pé os ninivitas, que Jonas pregou e converteu. E esse povo. E eles, os ninivitas, vão julgá-los. Porque é como se Jesus estivesse dizendo assim: a rainha de Sabá, os ninivitas, mudaram de vida, ouvindo a pregação de um homem pecador, frágil, cheio de limitações, como era Salomão e como foi Jonas. E se propuseram a mudar de vida e mudaram. E esse povo aqui não está diante de um pregador, não está diante de um padre, não está diante de um profeta, está diante do próprio Deus e não muda de vida. E aqui, diz Jesus, aqui está diante de vocês quem é maior do que Jonas, Salomão e qualquer outro nome que a gente possa dizer, porque está o Senhor. Está a própria palavra. E ainda assim vocês
não se dispõe a voltar por um outro caminho. O julgamento não vai ser uma condenação pelo simples fato das pessoas fizerem o mal, mas vai ser olhar para os ninivitas, olhar para a rainha de Sabá e perceber assim: olha, eles mudaram de vida e eu não fiz nada. Ouvindo, vamos dizer assim, uma pessoa que não tem importância, eles acolheram aquilo que era importante, a palavra de Deus, e mudaram radicalmente. E eu estava todo dia na presença daquele que é a palavra, que é Deus. Não me deixei tocar por ela, como quero ser salvo. Entendam, meus irmãos, o porquê que nós ouvimos isso nesta quaresma. Para perceber que eu e você temos uma oportunidade tão grande quanto aquele povo daquela época, porque nós estamos agora na presença de Jesus, que é Deus, que ama a gente de tal maneira que quer nos chamar para mais perto dele. Mas se a gente não está disposto a fazer diferente, a começar a cada dia a mudar um pouquinho, de nada vai adiantar estar na presença de Jesus. E aí sim, os ninivitas vão ser para nós um sinal de contradição. Abro um parênteses aqui. Como às vezes alguém que começa a mudar de vida na própria família é um sinal de contradição para muita gente. Porque às vezes em casa o povo pensa assim: ah não, eu nasci assim, vou morrer assim. Como a gente brinca, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, pronto. E aí quando vê alguém que nasceu assim, mas que não está morrendo assim, começa-se a ficar um tanto quanto desconfortável, porque percebe assim: mas peraí, é farinha do mesmo saco, mora na mesma casa, recebe os mesmos ensinamentos que eu. E aí o que acontece na maioria das vezes? Ao invés da pessoa também se propor a melhorar, ser uma pessoa mais virtuosa, buscar a palavra de Deus, cultivar a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, enfim, viver os valores evangélicos, começa a perseguir quem está mudando. Porque é mais fácil a gente puxar para baixo, puxar alguém para o buraco onde a gente está, do que esforçar para sair do buraco junto com o outro. E a maioria das vezes, meus irmãos, nós não percebemos que a gente não convertendo, nós vamos virando parâmetros para pessoas que são menores do que a gente na virtude, mais fracas do que a gente na fé, continuarem afundadas no pecado, porque olham para a gente e falam assim: se ele que é padre vive desse jeito, então eu estou desculpado. Se ela que é ministra da Eucaristia não muda de vida, então eu não preciso mudar. Se ele que é catequista ensina uma coisa, mas faz outra, vou fazer o que ele faz, não o que ele fala. E a gente não converte, viramos causa de tropeço para muita gente. A palavra de Jesus hoje é para que nós, arrependidos dos nossos pecados, conscientes de que somos miseráveis mesmos, nos propomos a cada dia melhorar um tiquinho. A quaresma é um tempo de duas coisas: mapear em nós o que precisa ser mudado, diagnosticar aquilo que não está muito bom. Mas para a gente mudar um pouquinho a cada dia. Não pensa que no final desses 40 dias nós vamos virar, sei lá, um São Pio de Petreutina, uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas no final da nossa vida, Deus espera que nós cheguemos à altura deles. Porque a cada ano, a cada dia, nós nos propusemos a melhorar um tiquinho. Por isso eu termino como eu comecei: vendo Deus as suas obras de conversão. É isto que Deus espera ver na minha vida e na sua vida nesta quaresma. Obras que mostram que de fato eu acolhi a palavra que é o Cristo que está diante de mim todos os dias e me propus a viver uma vida parecida com a dele. Caso contrário, vamos ser como a geração que Jesus pregou. Estavam diante do próprio Deus e preferiram continuar apegadas a uma vida torta para não terem que converter, e assim perderam a salvação, porque não se dispuseram a fazer diferente. Que olhando para os ninivitas, nós possamos perceber assim: é possível para mim hoje mudar de vida.
Gente, antes de eu terminar, eu preciso dizer isso. Enquanto a gente estiver respirando, é possível a gente mudar o coração. Enquanto a gente estiver vivo, é possível a gente mudar lá dentro. Só não é possível para quem já fechou os olhos. Por isso, não pensa para você que é caso perdido. Não deixa que o inimigo de Deus convença o seu coração que você é caso perdido. Nunca, nunca Deus desistiu de você. Porque se ele tivesse desistido, ele tinha parado de te exortar. Não é verdade? Pai que desistiu do filho, não fala mais nada com ele, não. Deixa viver o Léo. De qualquer jeito tá bom. Deus não desiste de nós. Porque Ele espera, porque muito nos ama, que acolhamos esse grande sinal, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá está o sinal que a gente tanto pede para mudar de vida. Alguém que, sendo Deus, se esvaziou de tudo que tinha, para dar a nós, que não somos farinhas do mesmo saco que Ele, porque Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de verdadeiro, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, a vida que brota do lado aberto dele. Somente olhando para este sinal é que nós somos capazes de, a cada dia, arrependidos dos nossos pecados, nos propor a fazer diferente. Porque ali está a prova de que Deus não desiste de nós, mas espera que todos nós sejamos capazes de fazer o mesmo. Amar e dar a vida por amor a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.